Viver em um veleiro no Brasil ou na Europa? Eu, sinceramente, não sei qual é o melhor, porque, inclusive, não tenho experiência pra falar sobre isso. Mas eu tenho dois grandes amigos, a Cássia e o Renato, que têm essa experiência e vou conversar com eles hoje sobre isso. Eles saíram de Antonina, viveram na Baía de Paraty e Angra, inclusive no auge da Praia dos Vagabundos, e venderam o Skipper 30 que eles tinham pra comprar um Bavaria 40 na Europa. Então eles conhecem um pouco dos dois mundos. Cara, é melhor morar em um veleiro no Brasil ou na Europa? Não, tá muito fácil. Vou deixar essa pergunta pra mais tarde. A gente tem a impressão que no Brasil é muito burocrático, que é não sei o que lá, né? Tipo, como você compararia essa burocracia de ter um barco, ou impostos e tal, no Brasil e com os países daí? Como se situaria o Brasil nesse espectro, assim? Cara, o Brasil é super tranquilo. Você não paga taxa nenhuma para navegar, você tem que ter o seguro do teu barco se você quiser, você nem é obrigado a ter o seguro do teu barco. Aqui você é obrigado a ter um seguro contra terceiros. Por exemplo, na Itália, a cobertura que você tem que ter, esse seguro contra terceiros, é de 7 milhões e 300 mil euros. Tá? E quanto custa, por exemplo, no teu barco esse seguro? Cara, um seguro contra terceiros, só contra terceiros, é na faixa de 200 euros. Não é caro também. No Brasil, eu sei que o seguro é bem mais caro. A burocracia aqui fora é muito maior, Adriano. As exigências são muito maiores. A estrutura náutica na Europa, ela funciona de uma forma bem diferente da do Brasil. Ela é muito mais burocrática, não tenho dúvida disso. As exigências são muito maiores, mas funciona bem, funciona super bem. Eu tenho um sonho, assim, quando eu for pra Europa de barco e tal, de fazer, tipo, o caminho da Odisseia, sabe? Do Ulisses. Do Ulisses, isso. Existe esse tipo de rota, assim, que o pessoal costuma fazer histórica, assim, ou não? Não, cara, não tem muito isso. Velejando, principalmente, não tem. Mas nós estivemos em Ítaca, na Grécia, a ilha de Ulisses, cara. Que é a casa dele. Uma vez eu vi em inglês, assim, que foi o pior charter da história, assim, com ele voltando pra Ítaca, né? Porque demorou anos e... 10 anos. A gente passou também por outras ilhas que tinha a história de Troia, da Guerra de Troia, e agora a gente está aqui na Turquia, onde era a cidade de Troia. Muito legal. É bacana você conhecer a história, porque é coisas que nós vimos, né, na escola, mas era uma coisa muito distante, né, Adriano? Quando você está numa sala de aula, é distante. E aí quando você vem para cá e consegue ver isso, é muito legal, cara, é muito bacana. Da mesma forma, quando a gente foi para Pompeia e Herculano, nossa, fantástico ver a cidade devastada pelo vulcão. Vocês conseguem entrar e ver o sítio arqueológico e algumas coisas da cidade, assim? Sim, é aberto. É aberto, é fantástico, fantástico. E apesar de Pompeia ser muito mais famosa, Herculano é muito mais bem conservada. Então, Herculano nos causou uma impressão muito melhor do que Pompeia, realmente, assim, sabe? Muito bacana. Porque é mais perto do vulcão, então a lava chegou primeiro. Cara, e hoje em dia, assim, ó, que o real tá bastante desvalorizado, imagino que tenha dificultado mais, assim. Você acha que isso deu uma mexida na balança, assim, do que vale a pena, ou da dificuldade? Essa questão do câmbio, ela é complicada, né? Porque afeta diretamente a gente, né? Não tem como não afetar. Mas, assim, cara, é uma coisa que foge da nossa gestão também, né? A gente não tem poder nenhum sobre isso, né? Então, o que a gente faz? A gente readequa o consumo. Então, se a gente ia 2 ou 3 vezes por semana jantar fora, a gente vai 2 ou uma só e, de repente, num restaurante um pouco mais simples, diferente. A gente não deixa de fazer, mas a gente readequa o que tem que fazer. Então, a gente tem um budget X por mês, né? Tem que ficar dentro desse budget. Então, o que a gente faz? Readequa. Agora, se vale a pena ou não vale a pena, eu ainda acho que vale a pena vir para cá. Talvez o Brasil seja mais barato, não tenho dúvida disso, mas velejar por aqui vale muito a pena. É muito bacana. A diversidade cultural que você tem aqui é assim, imensa, né? A questão da língua também, né? A gente estava há pouco em Malta, onde eles falam o maltês, aí a gente foi para a Itália, o italiano, a Grécia, o grego, agora na Turquia, onde falam turco. Então, assim, cada lugar desse tem a questão da culinária, cara, tem a questão da cultura, tem a questão da arquitetura, que é diferente, a questão da língua, a questão dos costumes. Cara, isso não tem preço, cara, sabe? É uma coisa, assim, fantástica. Quando nós chegamos na Tunísia, que foi o nosso primeiro país árabe, cara, foi, assim, um impacto, sabe? Aquela coisa assim, uau! Onde é que eu tô? Né? E foi legal, assim? Foi tranquilo? Fantástico, foi... Nossa, muita coisa bonita, muita coisa preservada pra ver também. Muito bacana. E assim, eu ficava imaginando do choque cultural, assim, né? Porque, claro, existem muitos países árabes que são mais abertos, mais fechados, a gente fica botando tudo na mesma conta, assim, né? Parecendo que tudo é Arábia Saudita, sei lá, né?
né? Mas vocês sentiram alguma coisa, assim? Tipo, liberdade, por exemplo, com as mulheres, coisa assim? Bebida, pode beber à vontade? Como é que... Cara, é bem diferente. É bem diferente. Assim, por exemplo, as mulheres na praia, elas vão pra praia de burca, né? Então você vê aquelas mulheres entrando na água assim, cara, todas cobertas, né? Isso foi um choque pra gente, assim, que ele olhou, nossa, né? Nos cafés e nas casas de chá só vão homens. Só homens. Os homens ficam o dia inteiro tomando chá e café, mas as mulheres não podem ir. E a questão do álcool, cara, é engraçado, porque dentro da marina, como a marina é considerada uma área turística, todos os restaurantes você tem álcool. Então você tem cerveja, você tem vinho, sem problema nenhum. Você saiu da marina, os restaurantes fora da marina, nenhum serve álcool. Lá eles são extremamente rígidos, né, conservadores com essa questão. Aqui na Turquia também é um país islâmico, mas aqui já é diferente, né? Em Bodrum, aqui onde a gente está, todos os restaurantes aqui servem bebida à vontade. Cássio, você sentiu assim, tipo, como ocidental, eles têm uma certa flexibilidade assim, ou tem que se enquadrar lá assim, na Tunísia, eu falo? A gente não usava shorts, saia só comprida, roupa mais, nada de decote. Sim, tinha que respeitar, com certeza. Claro, Mas também a gente nunca passou por nenhuma situação de agressividade. Todo mundo respeita, eles são um povo extremamente simples, assim, muito humildes. Eu acho que essa questão cultural, Adriana, é muito importante, o respeito, sabe? Cada vez que a gente vai, a gente tenta respeitar a cultura do país, né, para não criar nenhum tipo de problema. A gente é sempre muito bem recebido, mas em contrapartida a gente respeita, ou tenta respeitar ao máximo possível o costume de cada país, né, cara? Eles não têm cachorro de estimação, não tem pet. O que tem são muitos gatos por tudo pela cidade, todo mundo cuida desses gatos que ficam soltos. Então nós também só andávamos com a vela dentro do espaço da marina. Nunca íamos para a cidade, só para ir no veterinário, qualquer coisa assim, para não ficar dando motivo para evitar algum tipo de choque cultural, né? De conflito, alguma coisa assim. E vocês tinham um Skipper 30 aqui, venderam e compraram um barco maior aí, né? Hoje, com a diferença do preço do real, na verdade, né? Tipo, já seria mais difícil fazer essa troca, né? Ah, sim, com certeza. Quando nós compramos o barco, Adriano, eu lembro até hoje, a taxa de câmbio, eu paguei 4,16, né, o euro. Um mês e meio atrás, bateu quase 7, né? A diferença é enorme, cara, quase 70% de diferença no preço, né, cara? Então, assim, hoje seria mais difícil a gente fazer essa transição para um barco como esse daqui. A gente viveu uma época na Praia dos Vagabundos lá que foi fantástica, né, cara? Assim, eu passei na Praia dos Vagabundos hoje e eu acho, é possível que a galera que mora lá hoje viva a mesma coisa, mas tinha muita nostalgia daquela época ali que foi uma das melhores épocas de vida a bordo, assim, né, cara? Não que hoje não tenha coisas muito legais. Mas mesmo assim, no Brasil eu vejo muito isso. Antonina, que eu tô indo agora, acho que terça-feira eu vou pra lá, cara, sei que vai ser demais lá, galera, muito querida, tudo, né? Compara, como é que é a vida a bordo e essa relação com as pessoas aqui no Brasil e aí? Adriano, assim, cara, durante o verão a gente não consegue ter o que a gente tinha lá na Praia dos Vagabundos, por exemplo, aqui. Porque durante o verão tá todo mundo indo de um lado pro outro, se locomovendo, então a gente não consegue criar muito laço de amizade durante o verão. Agora, durante o inverno, e essa é uma grande diferença de velejar aqui no Mediterrâneo, na Europa, é que durante o inverno você não consegue velejar, né? A condição de tempo te impede. Frio, força de vento, mar. Então, você não consegue velejar durante o inverno. Então, normalmente, você vai invernar numa marina. E aí, durante 6 meses que você fica parado na marina, você realmente faz grandes amigos. Então, por exemplo, na Itália, quando nós ficamos no inverno na Itália, todo domingo tinha churrasco, sexta-feira tinha jogos de tabuleiro que a gente fazia, quarta-feira a gente jogava boccia, Cássio fazia yoga todo dia, né, junto com os outros moradores a bordo que estavam passando o inverno junto. Então, durante o inverno, você cultiva essa amizade. E daí, durante o verão, você vai encontrando as pessoas em outros pontos, né, em lugares diferentes. Então, assim, é bem diferente aqui essa situação. Cara, agora você falou, né, que geralmente se inverna o barco aí, né? Eu não sei se esse invernar, tipo, é uns 3 meses ou é 6 meses? Cara, normalmente de outubro até maio, ou até final de abril. E a gente tá falando aí de 6, 7 meses. Como é que fica o visto se você fica parado só num lugar durante todo o inverno, cara? Cara, essa é uma grande questão e a preocupação de todo mundo que não é europeu, cara. Vamos lá. Na Europa, tem alguns países que fazem parte do Tratado de Schengen. E esse carinha aí que é o nosso calo. Porque ele diz que você pode ficar 3 meses nesses países e obrigatoriamente 3 meses fora. Então, qual que é a grande sacada? A gente tentar descobrir quais são os países que não fazem parte desse tratado para poder passar
um tempo fora desses países. Por exemplo, a Croácia não faz parte do Tratado de Schengen. Montenegro não faz parte. Albânia não faz parte. Tunísia não faz parte. Então, a gente tenta sempre passar 3 meses dentro da Europa e 3 meses em algum desses outros países para poder compensar essa balança, né? Mas é difícil, cara. É uma conta assim que você tem que ficar fazendo toda hora porque não dá para abusar. Mas então você, no meio do inverno, você dá uma velejadinha de um ponto ao outro para quebrar esse... Então, lá na Tunísia, cara, funciona assim. Na Tunísia você pode ficar 3 meses, que é o teu visto de turista, e aí você precisa sair um dia, ou seja, velejar durante 24 horas, 20 milhas náuticas fora da costa, que vai para águas internacionais, e aí você pode voltar no dia seguinte, você tem mais 3 meses. Quer dizer, é super fácil de manejar isso, né? E quando nós passamos na Itália, a gente tem uma grande vantagem que o meu barco tem bandeira europeia, né? Então, na Itália, quando a gente foi invernar, eu perguntei, ok, a minha situação é essa, eu sou brasileiro, eu não tenho passaporte europeu, como é que fica a minha situação? Aí o gerente da Marina falou, não, você é tripulação de um barco europeu, você pode ficar aqui durante 6 meses sem problema nenhum. Então, assim, eu tenho essa, vamos dizer assim, essa vantagem da bandeira europeia, isso ajuda muito a gente. Então, a bandeira do barco é europeia, mas então vocês também podem ficar porque vocês são tripulação de um barco, é isso? Isso. Malta considera assim, Itália considera assim. Na Grécia, a gente pode ficar 6 meses também, por ser o barco de bandeira europeia, e nós somos considerados tripulação. Agora, por exemplo, um barco de bandeira brasileira já não teria essa facilidade, ou bandeira americana, ou canadense. Você já falou, né, cara, que no inverno é bem difícil de velejar aí, né? Quase ninguém veleja e tal, é complicado. E assim, e no verão, cara, você compararia com a costa brasileira, assim, é mais fácil, mais difícil? Cara, assim, velejar no Mediterrâneo você tem 2 situações. Ou você tem muito vento, ou você não tem vento. Então, é bem diferente. Por exemplo, na costa brasileira, aí, se você quiser subir, né, saindo de Antonina, por exemplo, vai para Ilhabela. Espera uma frente fria e você vai tranquilo. Aqui o vento ele muda muito, Adriano. Ele gira demais durante o dia. Então a gente começa o dia de repente com vento norte e vai terminar o dia com vento sul. Dá para velejar? Dá, mas normalmente a gente consegue velejar períodos curtos. Por exemplo, assim, a gente consegue pegar uma direção de vento durante 10 horas. Então o que a gente faz? A gente programa a velejada, sai de manhã com o vento, e final do dia, a hora que o vento começa a mudar, a gente ancora e espera para o dia seguinte para poder continuar a viagem. É bem chatinho essa questão do vento aqui. E dependendo de onde você está, a gente tem uma situação, vamos dizer assim, um agravante aqui, que é o vento norte. Na Grécia, por exemplo, no Mar Egeu, que é o Meltemi. Esse vento, quando ele entra, cara, ele entra por uma semana, assim, e é vento de 35, 40 direto. Então, é uma semana que você vai ter que ficar ancorado, bem protegido, e esqueça, olhando a carta náutica aqui, tem alguns pontos da carta que te avisam, olha, nesse ponto aqui você vai ter 4, 5 metros de onda. Então, assim, levanta vento, levanta mar também, cara. Nós paramos 2 semanas em pontos diferentes para esperar o Meltemi passar. Porque ele vem e fica dias. Uma vantagem parece ser que aí tem muitos pontos para ancorar, né? Parece assim, a costa é muito recortada, né? Tem. É impressionante, Adriano. A quantidade de ancoragens diferentes que você tem aqui é absurda. Malta, por exemplo, quando nós ficamos em Malta, nós ficamos 3 meses em Malta. E Malta é um arquipélago pequenininho, cara, né? São 3 ilhas pequenininhas. E, assim, tinha semanas que todo dia a gente mudava de ancoragem porque o vento estava mudando. Mas é muito fácil, porque em 40 minutos, por exemplo, você deu a volta na ilha e está num outro ponto, obrigado. E Malta, cara, é um visual maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que uma das águas mais claras que a gente já pegou é Malta, mais clara, inclusive, do que Grécia. É lindo. Você chega a tomar bastante banho de mar, assim, ou não? Bastante, cara. No verão mesmo, a água fica bem quente, cara. A água chega perto dos 30 graus aqui. Pensei que era mais frio no verão, então não. Não. No verão é bem sossegado, é bem tranquilo. Agora, no inverno, cara, nem pensar, né? Ainda mais pra gente brasileiro, né? Acostumado com aguinha morna aí no Brasil e tal. Mas a galera daí mergulha no inverno? Tem gente que mergulha, cara. Tem gente que mergulha. Os franceses, durante o inverno, que a gente passou na Tunísia, cara, eles iam pra praia todo dia. Todo dia. É a água 13 graus, 14 graus, que era na água. Cara, e você encontra, assim... eu sei que a densidade populacional na Europa é muito maior, né? Claro, e anos de civilização e crescimento, né? Mas, então, assim, você encontra ainda ancoragens selvagens, assim, sem nada pra ancorar, como a gente tem aqui? Tem muito, Adriano.
Adriano, tem muita ancoragem. Nossa, aquela coisa de você, durante a noite, você deitar no convés do barco, assim, apagar a luz da ancoragem para poder olhar Via Láctea, assim. É fantástico, fantástico. Tem muito ponto de ancoragem selvagem, assim. Até porque se tu olhar a costa da Croácia, por exemplo, ou da Grécia, né, cara, é muito recortado, né, cara? Muito mais que aqui, né? Sim. É impressionante. Fazendo um paralelo, né, cara? A Turquia, por exemplo, a Turquia tem mais de 8 mil quilômetros de costa. A costa da Turquia é o mesmo tamanho da costa do Brasil. Então, tem muito lugar para ancoragem. E a estrutura para você viver não ancorado? Assim como no Brasil é perfeitamente possível você não ter uma marina e viver só ancorado, né, cara? Eu passo a maior parte do tempo assim, prefiro, e muitas das pessoas que a gente conhece que moram a bordo moram assim. Aí, é possível ou é bem mais difícil? Não, completamente possível, cara. Nós paramos em marina durante todo esse verão aqui, acho que uma única vez, que a gente estava na Grécia, e aí ia entrar um vento um pouco forte, e aí eu decidi ir para a marina, nós ficamos na marina por 2 dias. Mas é completamente possível você ficar 100% do tempo na âncora. Mesmo para invernar? Invernando, dependendo de onde você está, sim. Por exemplo, esse ano aqui na Turquia, que a gente vai passar o inverno aqui, nós vamos tentar passar 100% do tempo na âncora. Né? Como a gente estava falando, a Turquia tem várias baías, vários lugares abrigados, e a nossa ideia esse ano é passar 100% do tempo na âncora, inclusive no inverno. Vai ser um pouco desafiador, assim, porque vai ser frio, né? A gente sabe disso, né? Mas vamos tentar. A gente vai tentar. Vamos tentar passar 100% do tempo na âncora aqui. E eu tenho a impressão que aí as ancoragens, assim, na cidade e tal, tem muito mais estrutura para quem chega sem marina, assim, né? É real isso? Depende do país, Adriano. Grécia tem uma estrutura náutica fantástica, é impressionante. Melhor até agora. É impressionante. E mesmo a questão de custo também é muito acessível. Para você ter ideia, esse tempo que nós precisamos ficar na marina na Grécia, por conta do vento, eu pagava 7 euros por dia na marina. É um preço super acessível. Então, assim, todo lugar que você chega, você tem um pier para você colocar o teu ding. Muito bacana, muito bacana. A Grécia assim, ela explora muito bem a questão do turismo náutico. Eles passaram a cobrar agora uma taxa, um imposto mensal, mas eles te dão um retorno muito bacana. Já na Itália, por exemplo, você não paga nada. Taxa, você não tem nada, mas também você não tem onde deixar um bote, você tem que deixar o bote na areia, às vezes, e sempre preocupado, né? Porque uma coisa é quando você está no Brasil, você conhece onde você está, né? Quando você chega num país diferente, cara, sempre fica aquela preocupação, assim, eu vou deixar meu bote aqui, mas será que é seguro? Vai estar aqui quando eu voltar? Tem esse medo de roubar bote aí também e tal, assim? Na Itália, cara. Na Itália. A Itália tem histórico, cara. Nós tivemos amigos aí que tiveram bote roubado na Itália, em Siracusa. O resto dos países não tem essa preocupação, né? Mas a Itália, infelizmente, tem essa preocupação, sim. Cara, e o que vocês sentem falta de morar a bordo no Brasil ou da vida no Brasil em geral que não tem aí? Cara, eu acho que a família, cara. Isso é o que a gente sente mais falta, né? De estar morando fora, assim, de estar junto com a família. Uma coisa que eu sinto falta, a Cássia eu acho que não, é da carne brasileira, do churrasco, porque a carne europeia aqui, cara, é difícil, sabe? Os cortes são completamente diferentes, é outro sabor, outra coisa. Basicamente, eu acho que é isso. A gente não sente, assim, falta, com todo o respeito que a gente tem do Brasil, assim, cara, a gente não sente falta do Brasil, sabe? A gente sente falta dos amigos, né? Das pessoas. Mas, fora disso, a Europa é muito bacana. É muito mais seguro, a gente tem segurança para andar, e se sente seguro em todos os lugares, isso é super importante. E comidas, né? Não tem carne tão boa, mas tem um monte de outras coisas diferentes que a gente vai experimentando também. E que dica vocês dariam pra quem tem essa dúvida de morar na Europa ou no Brasil, ou que já tá decidido de morar aí? Que dica vocês dariam, cara? Assim, eu acho que uma coisa que vale bastante a pena é buscar informações antes de vir, sabe? Então, assim, cada vez que a gente vai mudar de um país para outro, a gente busca informações sobre a questão de burocracia, porque cada vez que você sai de um país, você vai para outro país, você tem que fazer a entrada no país, você tem que dar a entrada no barco, tem uma série de questões burocráticas que você tem que fazer antes de mudar de um país para o outro. Quando a gente estava aí no Brasil, a gente saía lá do Paraná, ia para o Rio Grande, ou ia para Santa Catarina, ou ia para
São Paulo, Rio de Janeiro, sem preocupação nenhuma dessa questão burocrática. E aqui tem essa questão burocrática que é bem forte, assim. Então tem toda a questão de documentação, tem alguns países que você é obrigado a pagar taxa para você poder navegar. Então, uma dica que eu daria assim busque informações antes de você vir, para você poder estar preparado. Tem alguns livros chamados Pilot Books, onde você tem todas essas informações, inclusive sobre tempo, marinas, canal de rádio para você poder utilizar. Esse é um deles, é da Turquia, um Pilot Book. Ou então, tem um website também que é mantido por velejadores, chamado NumSite. Você consegue achar todas as informações do mundo inteiro lá. Você seleciona o país, ele te dá todas as informações que você precisa saber sobre esse país. Então, eu acho que assim, a questão da informação é bastante importante, Adriano. Buscar ter essas informações antes de você fazer essa viagem, sabe? E não deixar de vir, sair do Brasil para morar fora, porque, no fim das contas, acaba sendo tudo muito parecido. A mesma coisa, às vezes o Renato está sentado no cockpit e fala assim, a gente está aqui, mas poderíamos estar em qualquer outro lugar. E ontem à noite nós estávamos aqui, olhando o castelo aqui atrás, aí eu falei para Cássia, a gente está na Turquia aqui, mas podia ser Singapura. Por exemplo, com barco você pode ir para qualquer lugar do mundo, cara. Então isso o importante fantástico. É que você não precisa fazer uma viagem inteira de uma vez com o barco. O bom é você ir fazendo pernas pequenas e parando e conhecendo e curtindo. Então nem parece. Agora a gente fez 1.200 milhas para atravessar a Grécia desde o Peloponeso até aqui. Paramos em cidades maravilhosas, conhecemos um monte de coisa. Então você não fica cansado, não é difícil, espera o vento bom para velejar. É tranquilo, quem veleja lá aí pode velejar aqui com certeza. Sem dúvida nenhuma. Cara, o que transformou vocês, assim, essa abertura para novas culturas, assim? Vocês sentem que dentro de vocês mudou alguma coisa, de quem vocês são? Ah, com certeza. Não tenho dúvida disso, Adriano, não tenho dúvida disso. A gente enriqueceu muito. Né? É difícil até de você falar, cara, porque o fato, assim, de você estar vivenciando tudo aquilo que a gente viu na sala de aula, ao vivo aqui, e a questão de você conhecer pessoas de culturas diferentes, com hábitos diferentes, a comida diferente, temperos diferentes, cheiros diferentes, comportamentos diferentes. Isso não tem... Vai fazendo uma bagagem. Nossa, é uma bagagem assim, incrível, cara. O que nós vivemos nesses 3 anos da Europa aqui, cara, não sei te dizer assim, quanto tempo eu levaria para conseguir essa bagagem, sabe, numa vida normal. Tendo 30 dias de férias. Tendo 30 dias de férias. Não tem. É impagável isso. Não, eu imagino que não deva ter nada a ver ficar 30 dias de férias na Europa e viver velejando entre vários lugares, assim, né, cara? Não. E é muito diferente, né? Porque quando a gente viaja de férias, né, a gente segue normalmente aquele roteirinho turístico, né? Vou nesses pontos turísticos aqui que eu quero ver e beleza, o pacotinho fechado. E quando a gente tá velejando, né, a gente chega e a gente tem essa característica de ficar bastante tempo nos lugares. Então a gente começa a viver a cultura do dia a dia, a cultura do local. Então a gente vai almoçar no mesmo restaurante que o cara que trabalha aqui vai almoçar. A gente vai andar nos lugares onde os locais andam. A gente vai na feira onde o cara daqui compra a comida dele. Então é bem diferente, sabe, Adriano? Você consegue realmente viver o local, sabe? Você vê o dia a dia das pessoas, o cotidiano das pessoas. Você entra por uma outra porta, não pela porta, né? Aquela porta do aeroporto. É uma coisa muito mais simples e muito mais humilde ao mesmo tempo, assim. Sim. E é enriquecedor, é fantástico. O que a gente tem de história para contar, cara, dá pra gente sentar, tomar cerveja e ficar falando assim horas. Cara, é melhor morar em um veleiro no Brasil ou na Europa? Cara, é diferente. Não vou dizer que é melhor, mas eu posso te afirmar assim que é diferente, né? Porque, por exemplo, quando a gente morou no Brasil, a gente ficou 2 anos praticamente entre Paraty e Angra dos Reis, né? Que é super tranquilo, super abrigado. Então vamos fazer assim um paralelo, né? Paraty tá aí na latitude 23 graus. Aqui onde a gente está agora, eu estou na latitude 37. Para você ter uma ideia, Rio Grande, Porto do Rio Grande. Porto do Rio Grande está na latitude 31, cara, né? Que é o ponto mais ao sul do Brasil. Então, seria equivalente a dizer assim, a gente está velejando na Argentina. Então, assim, é bem diferente. O regime de vento aqui é diferente, a natureza é muito diferente aqui, Adriano. Os eventos da natureza aqui, a gente tem tudo, cara.
a gente tem vulcão ativo aqui, a gente tem terremoto aqui, né? A gente tem areia do deserto do Saara aqui. Então, assim, é bem diferente. A vida que a gente tinha em Paraty era uma coisa, né, uma calmaria, e aqui, cara, é todo dia olhando a previsão do tempo, todo dia preocupado com o que vai acontecer no dia seguinte. É bem diferente, né? As praias são diferentes. A gente não tem praia de areia, por exemplo, aqui. A maioria são enrolada. algumas exceções, assim, de praia de areia. Pouco verde. Pouco Nada verde. de verde, mais arbustos, assim, bem mais árido. Muitas rochas. Nossa, passamos por lugares lindos, lindos, lindos. Muito diferente para nós, que estamos acostumados só a ver o verde, verde. É a questão da história, né, cara? Porque o Brasil é muito, muito verde, é muito lindo o Brasil, mas em termos de história, é muito novo o Brasil, né, cara? O Brasil tem 520 anos, né? E a gente está, por exemplo, aqui onde a gente está agora, tem um castelo aqui atrás que foi construído em 1400, antes do Brasil ser descoberto. Então imagina a quantidade de história que tem onde a gente está velejando. E afinal, o que é melhor? Brasil ou Europa? Para dizer qual é que é o melhor, a gente precisava definir qual é o parâmetro que define o que é melhor. As melhores ancoragens, o mais seguro, o mais barato, o com mais história, o com mais cenários naturais. Como quase tudo que importa na vida, é bastante subjetiva essa escolha. E o que eu acho melhor? Eu acho melhor conhecer os dois, assim como eles fizeram. É por isso que eu pretendo ficar mais algum tempo aqui no Brasil e um dia ir para lá também. E você? Com o que você sonha? Se você assistiu até aqui esse episódio, o meu muito obrigado, sinal que você gostou do que a gente tá fazendo aqui, e se você gostou muito, mas muito mesmo, e tem assistido vários episódios, e quer colaborar com o Hashtag Sal de alguma forma, deixe a quantia que você achar que a gente merece, se é que a gente merece, se você puder, no Apoia-se, que tá aqui, colaborando lá, deixando um café pra gente, que seja, você participa já do nosso grupo do Telegram, e lá eu sorteio alguns dos apoiadores pra velejar comigo em algumas das pernas pela costa brasileira. Muitos já velejaram, foi mágico, foi muito legal. Quem sabe você é o próximo.